Imagine o ano 40 d.C. Roma treme sob o peso de um imperador que não governa, devora. O ar da cidade eterna carrega o fedor de incenso queimado em altares profanados e o eco distante de gritos abafados nas masmorras do Palatino. No meio dessa sombra imperial, uma jovem escrava, de mãos calejadas pelo esfregar eterno de mármores frios, varre o pó dos salões dourados. Seus olhos, castanhos como a terra de sua terra natal esquecida, baixam sempre ao chão. Mas naquela noite fatídica, o destino, ou a loucura de um tirano, a arranca dali. Para a cama de Calígula, o homem mais temido do Império Romano, cujos sussurros fazem generais suarem e senadores implorarem. O que você vai testemunhar agora não é só uma história de poder e violência. É o segredo sujo que os livros de história escondem. Uma trama de desejo insano, traição e uma vingança que ecoou por séculos. Curiosidade devoradora. Por que essa escrava, ninguém de linhagem nobre, foi escolhida entre milhares? E o perigo que ela enfrentou? Ah, você sentirá o coração acelerado ao imaginar o que veio depois. Exclusividade absoluta. Poucos sabem a verdade por trás das lendas. E você está prestes a entrar no quarto proibido onde o imperador revelou seu lado mais monstruoso. Se essa promessa de mistério imperial já te prendeu, deixa o like agora, comenta, Calígula me pegou, e se inscreve com o sininho ligado. Porque o que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que sabe sobre Roma. Vamos descer mais fundo nessa espiral. O Palatino brilha sob a lua cheia, tochas crepitando como veias pulsantes nas paredes de mármore negro. Drusila, não a irmã incestuosa do imperador, mas uma homônima esquecida, uma jovem de 18 primaveras capturada nas guerras gaulesas, esfrega o chão do triclinium com um pano úmido. Seus joelhos doem contra o piso gelado, mas ela murmura preces à Vesta, deusa do lar que nunca conheceu. O império de Calígula, outrora herdeiro de Tibério, o velho lobo, agora é um circo de horrores. Fatos históricos gritam. Em 37 d.C., ele ascende ao trono com aplausos, cura o povo da fome, constrói aquedutos que salvam Roma da sede. Mas a grandeza desaba. Seus olhos, outrora doces, agora queimam com febre divina. Ele se declara um deus vivo. Faz o Senado adorá-lo como Júpiter. Senadores tremem. Um deles, chamado Gaio Silano, é forçado a se suicidar por olhar torto. E ali, no silêncio da noite, guardas irrompem. Levem-na, ordena uma voz rouca do alto. Drusila é arrastada, seu trapo cai, revelando curvas simples sob a túnica rasgada. Coração disparado? Ela sente o mesmo. As escadarias do palácio rangem sob botas pesadas. Portas de bronze se abrem para o cubículo imperial. Tapetes persas absorvendo seus soluços. Calígula espera. Nu sobre sedas púrpuras, sua pele pálida marcada por cicatrizes de excessos. Você limpa o chão dos deuses. Ele ri. Voz como serpente no escuro. Agora, limpará minha alma. Mistério se desenrola. Por que ela? Não por beleza de cortesãs, mas por um presságio sussurrado por astrólogos. Olhos que veem além, dizem as sombras. Tensão sobe. Ela treme, algemada à cama de ébano entalhado com cenas de orgias mitológicas. O imperador se aproxima, hálito de vinho e loucura. Eu sou o fogo que consome Roma, murmura, dedos traçando sua pele como lâminas. Perigo palpável, uma palavra errada, e sua cabeça rola como as de tantos outros. Mas calma antecede a tempestade. Ele hesita, olhos vidrados em memórias de sua irmã morta, Drusila, a única que amou de verdade. Histórico irrefutável. Após sua morte em 38 d.C., Calígula entra em luto insano. Nomeia cavalos senadores. Constrói pontes sobre o mar em sua honra. Agora, essa escrava carrega o nome proibido. Revelação sussurrada. Você é ela renascida, ele decreta, puxando-a para si com força brutal. Alívio fugaz? Não. A noite se alonga em sussurros febris. Drusila sente o peso do império sobre seu corpo frágil. O homem que matou seu próprio filho não nascido, que ordenou massacres em festas, agora a possui como troféu vivo. Gritos ecoam nos corredores, mas ninguém ousa intervir. Generais como o temido Macro, ex-prefeito pretoriano que o ajudou a subir ao poder, viram o rosto.
Ele próprio foi forçado a se eviscerar por ciúmes imperiais. Contraste brutal. Fora, Roma festeja os jogos com ursos e leões devorando cristãos primitivos. Dentro, uma jovem luta por ar sob o titã enlouquecido. Diga que me ama como deusa, ele exige, unhas cravando sua carne. Ela obedece, voz, quebrada, ativando o gatilho da sobrevivência. Pertencimento sombrio. Essa história é parte da nossa herança romana, o veneno que corre nas veias da civilização ocidental. Mas o que ninguém sabia, pausa dramática, era que Drusila carregava um segredo em seu ventre, plantado naquela noite de terror. A autoridade histórica confirma. Calígula, Gaius Július César Augustus Germânicos, reinou de 37 a 41 d.C. Sua loucura culminando em planos para nomear seu cavalo incitatus cônsul. Exclusividade. Você está vendo o que Tácito e Suetônio apenas insinuaram nas entrelinhas censuradas. Tensão remonta. Manhã chega. Raios filtrando pelas cortinas de linho egípcio. Ele dorme, exausto. Ela, livre das correntes, rasteja para a janela. O Tibre serpenteia lá embaixo, tentador. Mas guardas voltam. O imperador te quer para sempre, dizem. Revelação corta como adaga. Grávida do monstro. Ela agora é rainha involuntária das sombras palacianas. E se essa criança mudasse o destino de Roma? Respire. O palácio pulsa com intrigas. Drusila, antes invisível, agora veste sedas roubadas de Messalina, a futura rival. Calígula a exibe em banquetes, forçando-a a dançar nua entre escravos untados de óleo. Perigo espreita. Venenos circulam. Eunucos sussurram sobre abortos forçados. A beleza esconde uma ameaça silenciosa, pensa ela, sentindo o feto mexer como um deus vingador. Fatos históricos ancoram. Em 39 d.C., Calígula sobrevive a uma conspiração militar na Germânia. Retorna mais paranoico, executando aliados como o governador da Lícia. Aqui, no Cubiculum, ele confidencia a ela. Eu matei minha mãe por traição. Não hesitarei com Roma. Musicalidade na dor. Coração. Batida. Sangue. Lágrimas. Ela limpa não mais o chão, mas as feridas dele. Punhaladas auto-infligidas para simular martírio divino. Reciprocidade cruel. O império lhe deu vida. Agora, ela dá herdeiro. Mas mistério aprofunda. Visões a assombram. Ecos de sua Drusila morta, sussurrando, fuja ou morra. Contraste poético. O paraíso de joias e banquetes é inferno para sua alma. Noite após noite, o ciclo recomeça. Calma no crepúsculo, tensão no toque, revelação em confissões imperiais, alívio ilusório no sono. Você sente o suor frio dela? O cheiro de suor e mirra no ar abafado? Pertencimento nos une. Somos todos escravos da história que nos molda. Mas há um segredo escondido nas tapeçarias rasgadas. Drusila descobre pergaminhos sob a cama, planos de Calígula para incendiar o Templo de Jerusalém, declarações de divindade que aterrorizam o Oriente. Curiosidade explode. Ela os guarda. Combustível para a rebelião. Tensão sobe como fumaça de incensário. Generais tramam nos fóruns. O pretoriano Cássio Quereia, ofendido por piadas sobre sua voz afeminada, afia a lâmina. Histórico preciso. Em 24 de janeiro de 41 d.C., o punhal encontra Calígula no corredor. 30 golpes o derrubam. Mas antes, Drusila, inchada pelo ventre, confronta-o. Seu filho será o fim seu, profetiza, olhos flamejantes. Ele ri, mas hesita. Pela primeira vez, medo em Deus encarnado. Alívio? Não para ela. Parto vem em meio ao caos. Gritos misturam-se aos do império ruindo. O bebê nasce, uma menina, olhos como os dela, mas com a fúria dele. Reciprocidade final. A floresta de intrigas romanas nos deu leis eternas, mas agora pede justiça. Exclusividade. Quase ninguém viu isso reconstruído das cinzas de Suetônio. E você, espectador, carrega agora esse eco. O eco dos gritos ainda vibra nas colunas do palácio quando o corpo de Calígula é arrastado pelos corredores, deixando um rastro de sangue mais escuro que o vinho das festas. Lá fora, os pretorianos se entreolham, mãos trêmulas,
como crianças que acabaram de matar o próprio pai monstruoso. Dentro do cubículo, porém, o tempo parece suspenso. Drusila está deitada sobre lençóis púrpuras manchados, o suor colando seus cabelos à testa, o corpo exausto após o parto. A sala cheira a ferro, mirra e leite recém-brotado. A criança chora, um som agudo que corta o silêncio como uma trombeta anunciando guerra. Calma aparente. Por alguns segundos, ninguém entra, ninguém manda, ninguém ordena. O império, sem cabeça, respira fundo antes do próximo golpe. Ela olha para a filha, pequenina, frágil, e sente algo que não sentia desde antes de ser roubada de sua aldeia. Uma fagulha de poder. Pequena, mas real. Então, a tensão volta como um trovão. Portas se escancaram. Guardas invadem com olhos selvagens, armaduras refletindo as últimas chamas das tochas. O imperador está morto. Grita um, cuspindo as palavras como se ainda não acreditasse. Tudo que é dele precisa desaparecer. O perigo agora não veste coroas, veste medo. Na Roma de sucessões sangrentas, um filho, ou mesmo um boato de herdeiro, é sentença de morte. 2 soldados se aproximam do leito. Um ergue a espada sobre o berço improvisado. Um cesto coberto por uma túnica rasgada. O mundo parece encolher até caber na distância entre a lâmina e o peito minúsculo da recém-nascida. Drusila se joga sobre a criança, braços abertos como se pudesse parar o aço com a própria pele. Ela é só uma escrava, rosna o outro nervoso. Mistério corta o ar. Será que é mesmo? Porque nos corredores, rumores já nascem. Calígula deixou um bastardo, uma semente de Deus. Revelação silenciosa. Não é apenas um bebê. É uma ameaça política embrulhada em carne. Um terceiro homem entra. Cássio Quereia, o executor. Seu manto está salpicado de sangue imperial. Suas mãos ainda tremem, mas seus olhos estão frios como mármore. Ele encara Drusila, depois a criança, depois o corpo do imperador que acabou de cair em outro aposento. Autoridade histórica sussurra. Quereia foi o braço que derrubou o tirano, mas não por piedade, por honra ferida. Calígula zombava da minha voz, diria ele. Me chamava de Afrodite. Agora, o zombado é o algoz. O que é isso? Pergunta, encarando a criança. Drusila mente sem piscar, a voz rouca pela dor. Filha de um cozinheiro, nasceu hoje, não tem sangue de César. Ela sabe que uma palavra errada mata as duas. Pertencimento se mistura ao pavor. Nesse minuto, ela deixa de ser apenas escrava. Torna-se jogadora num tabuleiro de senadores, generais e deuses colapsando. A lâmina hesita. Quereia não acredita fácil, mas o tempo urge. Lá fora, clamam por um novo príncipe. Talvez Cláudio, o tio manco e gagá que se esconde atrás de cortinas. Tensão máxima. Será que ele manda matar? Ou poupar? O contraste se acende. Enquanto o corpo de Calígula é mutilado, enterrado às pressas em covas, rasas com medo de que o povo o venere como mártir, neste quarto, uma vida proibida é negociada em sussurros. Se for mentira, você morre de forma lenta, avisa Quereia, dedo apontado como dardo. Drusila baixa a cabeça. Aceita. A espada recua alguns centímetros. Alívio? Não ainda. Ele ordena que levem a criança para longe dos olhos de Roma. Um eunuco se aproxima, pega o cesto com mãos delicadas. Nos olhos dele, um lampejo de humanidade. Reciprocidade sutil. Ele, castrado, incapaz de ter filhos, vê naquela criança um milagre roubado do tirano. Ao sair, murmura. Vou levá-la ao Suburra. Lá, ninguém pergunta de quem é o sangue. Exclusividade invisível. O destino da filha de Calígula se mistura ao do povo mais esquecido da cidade, entre becos fétidos e tabernas barulhentas. Drusila sente o peito arder. Deixar ir é a única forma de mantê-la viva. Curiosidade morde por dentro. Quem essa menina vai se tornar? Uma vagabunda anônima, uma sacerdotisa secreta, uma sombra que carrega a loucura do pai nos olhos. Roma muda de dono lá fora. Mas dentro dela algo novo cresce, silencioso. Dias passam. Cláudio é proclamado imperador a contragosto.
Ergue-se mais por medo do vácuo do que por ambição. Fatos históricos. Ele promete restaurar a ordem, anular os excessos de Calígula, devolve terras, perdoa dívidas, mas mantém as mesmas engrenagens de violência. Drusila, agora, é um fantasma nos corredores. De volta às roupas simples, aos pisos frios, como se nada tivesse acontecido. Gatilho de contraste. Ela já foi joguete na cama do homem mais temido do Império. Agora, finge ser apenas mais uma que limpa o sangue que ele deixou ao partir. Mas há um segredo queimando em seu peito. A memória das palavras de Calígula nos momentos de delírio. Minha linhagem nunca acaba. Meu sangue é maldição eterna. No fundo das cozinhas do palácio, ela descobre algo que muda tudo. Um velho escriba, bêbado de vinho barato, confessa que registrou, em pergaminho escondido, o nascimento da filha de Calígula. O nome dela, uma mistura blasfema de deusa e tirano. Se isso cair nas mãos certas, cochicha ele, pode incendiar Roma. Tensão retorna como navalha no escuro. Porque agora, Drusila não é só mãe. É guardiã de uma bomba histórica. Ela tem a escolha que nunca teve: destruir esse registro e condenar a memória da filha ao anonimato. Ou preservá-lo, para um dia reivindicar o que é dela por direito e por terror. Mistério se adensa. Qual voz é mais forte dentro dela? A da escrava, que só quer paz, ou a da mulher que viu de perto o trono e sabe o gosto do poder, mesmo coberto de sangue e lágrimas? Alívio, por enquanto, é apenas o fato de estar viva. Mas em Roma, viver é só o primeiro ato do drama. E se eu te contar que o rastro dessa menina, apagado à força dos livros oficiais, talvez tenha cruzado com os primeiros cristãos, com gladiadores rebeldes e até com as intrigas que derrubaram Nerão anos depois? A história oficial é uma linha reta. A história real é um labirinto, de nomes queimados, mulheres apagadas e filhos escondidos. E é nesse labirinto que a filha da escrava de Calígula vai se perder, ou se encontrar. A chuva cai torta sobre Roma, como se até o céu estivesse bêbado de vinho azedo e sangue derramado. No bairro do Suburra, onde o mármore desaparece e a cidade verdadeira começa, as vielas respiram fumaça, peixe podre, suor e especiarias roubadas do Oriente. É ali, no ventre sujo do Império, que a filha de Calígula cresce sem saber o peso do próprio sangue. A menina recebe o nome de Lívia em uma taberna escura, batizada não por sacerdotes, mas por um velho eunuco que a resgatou do palácio. Ela aprende a andar entre barris de azeite e cães famintos, escorregando em poças de lama e vinho derramado. Calma enganosa. Aos olhos do mundo, é apenas mais uma criança de rua. Cabelos negros embaraçados, pés descalços, mãos rápidas demais. Mas dentro dela, algo lateja diferente. Um olhar que não se curva fácil, que encara soldados de armadura com uma mistura de desafio e curiosidade. Mistério silencioso. Sem saber, carrega as feições suavizadas do homem mais temido que Roma já viu. Anos se estendem como pergaminhos velhos. Lívia cresce ouvindo histórias. Na taberna onde mora, marinheiros falam de Calígula como um demônio que virou pó. Diziam que ele conversava com a lua, riem. Que fazia amor com sua irmã como se fosse deusa. Outros, mais velhos, murmuram que ele foi punido pelos deuses por ousar construir pontes sobre o mar, como se quisesse desafiar Netuno. Gatilho de autoridade. Essas são as versões que o povo engole, moldadas por senadores que precisavam justificar o assassinato de um César. Mas de vez em quando, um bêbado mais lúcido sussurra. Ele não era louco no começo. Roma é quem enlouquece quem manda. Lívia escuta e sente o peito arder, sem entender por quê. Tensão interna. Por que essas histórias mexem tanto com ela? Ela não conhece o nome do pai. Só sabe que foi deixada ali por segurança. E segurança, na Roma imperial, é apenas outro nome para exílio disfarçado. Certa noite, a taberna enche de legionários recém-chegados da Judéia. Suas armaduras estão empoeiradas de deserto, seus olhos cansados demais para temer deuses. Eles bebem, gritam, cantam. Entre um gole e outro, falam sobre Calígula com um ódio antigo. Ele queria pôr a própria estátua no templo de Jerusalém, cospe um. Se tivesse feito,
O Oriente inteiro teria explodido. Fatos históricos ecoam. Esse plano existiu. E só não virou guerra total porque ele morreu antes. Curiosidade se acende. Lívia se aproxima, fingindo limpar mesas. Um soldado anota. Ei, garota, por que esse olhar? Resmunga. Parece que já viu um imperador. Ela sorri de canto, sem saber que a piada encosta na verdade. O cheiro de vinho barato, de couro molhado, de carne assada e medo se mistura no ar. Ela leva canecas, traz pão, rouba migalhas de conversa. Um deles fala do Palatino. Lá em cima, tudo é ouro e loucura. Aqui embaixo, só temos lama e riso. Contraste puro. O paraíso e o inferno colados pelo mesmo céu nublado. Lívia sente um puxão invisível em direção à colina. É como se algo em seus ossos lembrasse do mármore frio, das tochas, dos corredores onde nasceu. À noite, deitada em um canto escuro da taberna, ouve os sons distantes das festas nas casas ricas e imagina o que há lá em cima. A cidade, deitada sob as estrelas, parece um gigante adormecido, respirando através das chaminés. Pertencimento deslocado. Ela é filha do Suburra. Mas seu sangue lateja como se fosse feito de púrpura imperial diluída em lama. Um dia, o eunuco que a salvou decide contar uma meia-verdade. Ele a leva até um mirante improvisado, em uma escadaria quebrada, de onde se vê o topo dos palácios. Tá vendo lá? Aponta, dedo nodoso. Ali é o lugar onde nasceu alguém como você. Lívia franze a testa. Como eu como? Ele responde com uma frase que gruda na mente dela para sempre. Filho de louco nunca nasce igual aos outros, ou se perde, ou muda o mundo. Gatilho de curiosidade explode no peito dela. Meu pai era louco? Pergunta, a voz fina. O velho hesita. Ele lembra do rosto de Drusila, de sua súplica silenciosa, do perigo de uma palavra mal colocada. Seu pai era poderoso, corrige. Tão poderoso que muita gente preferiu apagar seu nome do que admitir que o servia. Mistério preservado. Mas agora, a chama está acesa. Com o tempo, Lívia descobre que tem algo que amedronta. Sua presença incomoda homens violentos. Seus olhos fazem bêbados recuarem, como se vissem um fantasma. Ela fala pouco, observa muito. Aprende os códigos da rua. O jeito de se mover sem ser vista, o momento certo de entrar numa confusão e o momento exato de sair. Em um beco estreito, atrás da taberna, vê gladiadores pobres treinando com bastões de madeira, sonhando com glória no Coliseu que ainda está sendo sonhado, mas não construído. Roma ainda vibra com outros anfiteatros menores, arenas improvisadas, combate em quintais. Um deles, um trácio de músculos, cortados por cicatrizes, nota o olhar dela. Você encara como quem sabe que o mundo é pequeno demais para você. Provoca. De onde você veio? Ela dá de ombros. De lugar nenhum. Reciprocidade humana. Ele lhe ensina a usar uma faca pequena. Não para atacar, mas para sobreviver. O império engole os fracos, diz. Ou você fere, ou será oferta. Na mesma época, novas ideias começam a circular, como vento vindo de longe. Nas noites mais silenciosas, homens e mulheres se reúnem em casas discretas, para falar de um homem crucificado na Judéia, chamado Jesus. Alguns dizem que ele era só um rebelde. Outros, que era um Deus feito carne. Lívia ouve o nome pela primeira vez quando leva jarros de água para uma reunião secreta, achando que era apenas um jantar. Lá, escuta. Nenhum César é Deus, só ele. Gatilho de contraste. A vida inteira, ela ouviu que imperadores eram deuses vivos, que podiam tudo. Agora, alguém diz que um carpinteiro morto é mais forte que todos eles. Isso rasga algo dentro dela. Se Calígula se dizia Deus e enlouqueceu, quem é esse outro que morreu pedindo perdão? As histórias se cruzam, o Deus que se humilha, o imperador que se exalta, a filha perdida de um monstro ouvindo pela primeira vez que todo ser humano, até o mais esquecido, tem valor. Pertencimento novo. Por um segundo, Lívia sente que talvez exista um lugar no mundo onde o sobrenome não importe, onde o sangue de Calígula não seja uma maldição. Mas o perigo não desaparece. Agentes do Império vigiam essas
Reuniões, anotam nomes, preparam prisões. Roma não gosta de quem diz que há um rei acima do César. É nesse ponto em que a vida dela torce. O velho eunuco adoece. Em seu leito, com o peito chiando como fole velho, ele chama Lívia e entrega um pacote embrulhado em tecido grosso. Dentro, um fragmento de pergaminho, amarelado, com letras tremidas. Um registro. Um nome. Gaius Július. E algo rasurado. No rodapé, quase apagado, a inscrição de um nascimento ilegal, de uma criança feminina, bastarda de um César. Revelação brutal. Ela não é qualquer uma. Ela é uma ferida em carne viva na história de Roma. Queime isso, sussurra ele. Ou guarde. Mas saiba, se alguém mais ler, vão te caçar até o fim do mundo. Tensão sobe ao máximo. Lívia sente o peso do pergaminho como se fosse chumbo. Ali está a resposta que ela sempre quis. Ali está também a sentença que pode matá-la. Ela passa a noite com o pergaminho queimando nas mãos, como se fosse uma brasa roubada do próprio Hades. O quarto nos fundos da taberna é apertado, cheiro de mofo, madeira úmida e vinho velho infiltrado nas paredes. A lamparina lança sombras dançantes no rosto de Lívia, criando versões dela mesma que parecem rir, chorar, acusar. Calma tensa. Lá fora, Roma dorme. Ou finge dormir, embalada por roncos, brigas de bêbados e o trotar distante de cavalos pretorianos. Aqui dentro, porém, uma guerra silenciosa começa. De um lado, a menina que só quer continuar invisível, escorregando entre mesas, roubando pão, rindo de piadas sujas. Do outro, a filha de um deus fracassado, um César maldito, chamada sem querer para uma história que ela não escreveu. Ela desenrola o pergaminho pela 10ª vez. As letras tortas tremem na chama da lamparina. Gaius, Július, César, Augustus, Germânicos. Um rabisco. E depois, como uma cicatriz mal apagada, o registro de uma filha nascida no palácio, naquela mesma noite de sangue e gritos. É ela. Não há mais esconderijo possível dentro da própria pele. Então, a tensão rompe de vez. Ela levanta de súbito, quase derrubando a lamparina. No peito, o coração bate como tambor de guerra. A mente começa a correr pela cidade. Se esse pergaminho cair nas mãos erradas, ela vira troféu, moeda, arma, isca. Senadores podem usá-la para deslegitimar Cláudio, ou o próximo. Generais podem proclamá-la símbolo de algum levante. Fanáticos podem sacrificá-la em nome de um novo deus, ou de um velho. Perigo multiplicado. Mas há outra possibilidade, sussurrando nas bordas da consciência. E se for ela? Quem usar o próprio nome? E se, em vez de ser caçada, ela escolher ser a caçadora? Contraste brutal. A escrava que limpava o chão da cama de Calígula gerou uma filha que agora segura, nas mãos sujas de fuligem, a chave para chacoalhar o trono que um dia a esmagou. A respiração de Lívia fica curta. O suor frio desce pelas costas. Ela olha para o candeeiro. Um movimento e tudo some em cinzas. Um movimento contrário e o mundo jamais será o mesmo. No fim, ela não queima. Mistério resolvido e, ao mesmo tempo, aprofundado. Em vez disso, dobra o pergaminho com cuidado, envolve-o em tecido e o esconde no lugar mais improvável que conhece. Dentro da parede de barro rachado, atrás de uma imagem tosca de um deus doméstico. Reciprocidade sutil. O lar miserável do Suburra vira cofre de um segredo digno dos salões do Senado. Se eu vou morrer um dia, murmura, que seja por algo que valha mais do que uma caneca de vinho. Ao dizer isso, algo muda nela. É quase imperceptível, mas real. Os ombros se erguem um pouco. O olhar fica mais firme. A menina órfã se torna, pela primeira vez, autora do próprio destino, mesmo que esse destino esteja escrito com o sangue de um louco. Nas semanas seguintes, ela começa a testar os limites do mundo. Vai a mercados mais próximos do fórum, se mistura a multidões que gritam por pão e por espetáculo. Ouve oradores em pedestais, falando de justiça, de leis, de direitos, sempre com cuidado para não tocar no nome proibido de Calígula. A memória do tirano é uma ferida recente, e Roma aprendeu a varrer certas histórias para debaixo do tapete de mármore. Gatilho de autoridade. Historiadores como Suetônio, décadas depois,
Vão registrar os horrores do reinado dele. Mas nessa época, na carne viva da cidade, muitos ainda cochicham em vez de falar. Lívia percebe. Quanto mais um nome é evitado, mais poder ele tem. Ela experimenta sussurrá-lo sozinha, à noite. Gaius. Calígula. O som arrepia. É como invocar um fantasma que dorme dentro dela. Um dia, no fórum, ela vê algo que a marca. Um grupo de cristãos sendo arrastado por soldados, acusados de recusar oferendas ao imperador. Não é Nero ainda. É Cláudio, mais contido, mais político, mas a máquina é a mesma. A multidão ri, joga restos de fruta. Lívia observa em silêncio. Entre os presos, uma mulher de olhos serenos, rosto sujo, mas expressão de uma calma inexplicável. Enquanto é empurrada, ela olha para o céu, não para o palácio. Lívia sente um nó na garganta. A mulher a vê na multidão, por um segundo apenas, e sorri. Não um sorriso de pena, mas de reconhecimento. Como se visse nela algo que nem ela mesma entende. Pertencimento inesperado. Ali, na fronteira entre a violência do Estado e a fé de um grupo perseguido, Lívia sente que faz parte de uma história maior do que a de qualquer César. À noite, volta para a taberna com essa imagem grudada na mente. O eunuco, agora morto, não está mais ali para aconselhar. Ela está só. Mas as palavras que ouviu nas reuniões secretas dos cristãos voltam como eco. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, todos são um só. Como encaixar isso na cabeça de uma filha de tirano? Se nenhum César é Deus, então o sangue de Calígula perde o poder sobre ela. Gatilho de contraste. O homem que se dizia Deus e enlouqueceu. O Deus que se jogou na cruz e perdoou. Entre esses dois extremos, ela se procura. É nesse cenário que as primeiras conspirações começam a sussurrar de novo na cidade. Fala-se de descontentamento nas legiões, de senadores, irritados com os privilégios dados a estrangeiros, de murmúrios contra a presença crescente desses seguidores do Cristo. Roma é um vulcão que nunca esfria, só muda a forma da lava. Lívia percebe um padrão. Sempre que o poder se sente ameaçado, procura um bode expiatório. Ontem foi Calígula, transformado em símbolo de tudo de errado. Hoje, são esses cristãos. Amanhã, poderia ser ela, se descobrirem quem é. Tensão constante. O pergaminho dentro da parede parece pulsar, como se tivesse vida própria. Uma noite, um homem diferente entra na taberna. Não é soldado, nem marinheiro, nem gladiador. Veste uma túnica simples, mas bem cuidada. Fala pouco. Observa muito. Seus olhos percorrem o lugar como quem lê um manuscrito antigo. Ele se apresenta como Titus Flavius Sabinus, um nome que mais tarde será ligado a famílias importantes de Roma. Por enquanto, é só mais um rosto atento. Ele nota Lívia. Nota demais. A forma como ela se move, a postura, o jeito de encarar sem baixar os olhos. De onde é? Pergunta casual. Ela responde. Daqui. Ele sorri de canto. Ninguém é daqui apenas, menina. Todos vêm de algum lugar. Curiosidade acionada. Ele retorna outras noites, sempre pedindo a ela para servi-lo. Faz perguntas que parecem soltas. O que pensa dos imperadores? Já foi ao Palatino? Acha justo que alguns nasçam em camas de púrpura e outros no chão de tabernas? Ela tenta se esquivar, mas algo nela também quer ser vista. Em uma dessas conversas, com a taberna quase vazia, ele solta uma frase que congela o ar. Dizem que Calígula deixou descendentes, escondidos, como ratos temidos pelos gatos do Senado. As mãos dela tremem por um segundo. Ele percebe. Perigo absoluto. Por que se importa com isso? Ela devolve, tentando soar desinteressada. Ele responde com honestidade brutal. Porque sangue de César, mesmo maldito, é útil. Com o nome certo se derruba um imperador, ou se ergue outro. Contraste. Para ele, o que é maldição para ela é apenas ferramenta política. A partir desse momento, o jogo muda. Lívia entende que não é mais a única a farejar fantasmas do passado. Gatilho de mistério. Como ele descobriu que esse assunto a afetava? Teria alguém vigiado o velho eunuco? Haveria outros documentos registrando seu nascimento?
Ou o próprio destino, cruel como sempre, decidiu brincar de aproximar caçadores e presas. Ela passa a dormir menos, ouvir mais, falar quase nada. Mas dentro, uma decisão vai se formando. Dura. Inevitável. Se alguém vai usar o sangue de Calígula, que seja ela. Não como bandeira de tirania, mas como arma contra o próprio tipo de poder que a criou. A subida começa antes dos passos. Começa no estômago, naquele aperto frio que mistura medo e desejo. Lívia está parada ao pé da colina do Palatino, olhando para cima como quem encara uma montanha feita de pedra, sangue e memórias que ela nem sabe direito de onde vem. O sol se põe atrás das mansões, tingindo o céu de um vermelho que parece mais massacre do que crepúsculo. Lá em cima, as casas dos senhores lançam sombras longas sobre a cidade. Sombras que um dia a engoliram no nascimento e cuspiram de volta no Suburra. Calma aparente. Soldados conversam nas guaritas. Escravos sobem com cestos de frutas. Músicos descem rindo, carregando instrumentos. Roma vive seu teatro diário. Mas dentro de Lívia, o palco está em silêncio absoluto. Cada pedra da escadaria parece chamá-la pelo nome que ninguém ousa dizer em voz alta. Ela não sobe sozinha. Titus Flávios Sabinus a acompanha, como se fosse apenas um cliente elegante conduzindo uma serviçal para entregar encomendas. Ele segura um pergaminho selado, pretexto para entrar. Você não precisa falar nada, diz, sem olhá-la nos olhos. Só observe. Tensão fina. Ela sabe que isso é mentira. Só de existir ali, respirando o mesmo ar que os senadores, ela já está gritando um segredo. Cada passo ecoa um passado que o Palatino rejeitou, mas não apagou. Ao cruzar o primeiro arco, o cheiro muda. Sai o fedor de peixe e fumaça do Suburra. Entra o perfume de óleo de oliva caro, flores esmagadas, incenso caro demais para ser queimado por deuses humildes. Contraste brutal, duas Romas, uma em cima da outra, separadas por degraus. As imagens explodem na mente dela como lampejos de pesadelo emprestado. Mármore frio sob a pele, correntes, a sombra pesada de um homem sobre uma escrava, o sussurro de um nome proibido. Ela nunca viveu isso conscientemente, mas o corpo lembra o que a memória racional esqueceu. Biologia da memória. O trauma de sua mãe ainda vibra nas fibras do seu ser. As mãos suam. Titus nota. Está tudo bem? Pergunta, em tom leve demais para o abismo que ela sente. Parece que já esteve aqui. Ela responde rápido demais. Nunca. Mentira que tenta proteger mais do que um segredo. Tenta proteger a sanidade. Lá dentro, o palácio é um outro mundo. Jardins com estátuas de deuses, fontes murmurando como se sussurrassem conspirações. Escravos limpam o chão que sua mãe limpou, talvez exatamente no mesmo lugar. Um triclinium se abre à direita, com mosaicos que mostram Júpiter lançando raios sobre mortais nus. Lívia sente um arrepio. Em outra era, foi ali que Calígula banqueteou, transformando alimento em espetáculo de crueldade. Fato histórico. Ele mandava chamar homens comuns, tirava-lhes as esposas na frente de todos, deitava-se com elas e depois ainda perguntava se tinham gostado do favor imperial. Lívia imagina sua mãe varrendo silenciosa esses restos de excesso, invisível, até não ser mais. Pertencimento sombrio. Ela agora pisa o mesmo chão, mas não mais de joelhos. Eles são recebidos por um funcionário nervoso, um liberto de Cláudio, que confere o selo do pergaminho de Titus. Negócios do Senado, ele explica. A palavra Senado abre portas que nenhum exército abriria sem matar. Enquanto os homens falam, Lívia observa. Vê rostos enrugados, túnicas bordadas, dedos manchados de tinta e vinho. E nesses rostos, o reflexo de algo que reconhece. Medo. Não do povo, não de deuses. Medo do passado. Calígula ainda é um fantasma sentado à mesa, mesmo morto. Ninguém diz o nome, mas todos se contorcem em torno dele. Quando eles passam por um corredor lateral, quase esquecido, Lívia sente algo como um soco no diafragma. Uma porta de madeira escura, simples, quase escondida entre colunas mais suntuosas. Ela para por um segundo. O corpo inteiro reage, como se cordas invisíveis a puxassem. Tito se vira. O que foi?
Ela encosta a mão na madeira. Fria, velha, mas viva. Ali, sem saber, ela toca a memória do cubículo onde nasceu. As paredes já foram revestidas de púrpura, os lençóis trocaram milhares de vezes, os donos mudaram, mas a energia grudada ali continua. Mistério biográfico. É o quarto onde sua mãe foi algemada, onde o imperador se colocou acima dos deuses, onde um choro de recém-nascido se misturou ao anúncio da morte dele poucas horas depois. Sem entender, Lívia recua, como se tivesse encostado em um cadáver. Titus a avalia, olhos estreitos. Você tem uma intuição. Curiosa, comenta, meio brincando, meio testando. É aqui que dizem que Calígula... Ele não completa. Só sorri. A frase não dita cai como um golpe. Tensão sobe. Ela sabe agora que ele veio atrás de mais do que uma serviçal esperta. Ele fareja coisa maior. Não acredito em lendas, ela responde. Mas a voz vem um pouco rouca demais. Ele nota. É bom. Lendas matam. Verdades, às vezes, salvam. Reciprocidade. Ele também tem segredos com esse lugar. Sua família ambiciona o poder. E saber demais sobre o passado de um tirano é tanto risco quanto vantagem. Depois da entrega do pergaminho, Titus a conduz a um terraço. De lá, Roma se derrama até onde a vista alcança. Telhados, fornos, fumaça, templos, o Tibre brilhando como uma serpente preguiçosa. Lá embaixo, o Suburra parece um conjunto de manchas escuras. Vê aquilo? Ele aponta. Ali é de onde você vem. Aqui é de onde se decide quem vive, quem morre, quem vira história e quem vira rodapé. Gatilho de contraste máximo. Duas posições. 2 mundos, um único corpo dividindo a alma entre eles. Lívia sente o vento levantar seu cabelo, trazendo cheiros misturados, flores do jardim imperial e fumaça de lixo queimado nas vielas. E você? Ela pergunta sem se conter. De onde veio? Ele dá de ombros. De uma família que quer subir mais, e talvez precise de alguém como você. Ele abre o jogo. Sei que você não é só uma garota da taberna. Alguém quis te esconder, gente importante. Ninguém some com um bebê à toa. E eu sou bom em farejar o que Roma tenta enterrar. A frase cai como pedra no peito dela. A máscara racha. Ela sente vontade de correr, de atirar o corpo do alto do terraço, escapar de uma vez do nó apertado entre destino e escolha. Mas não corre. Fica. Porque a parte dela que herdou não só o sangue, mas a obstinação de um César, se recusa a fugir. Tensão quase insuportável. Se ela admitir, ele ganha uma arma. Se negar, ele continuará cavando. No meio desse dilema, um som sobe da cidade. Um coro distante de vozes, cantando. Não são hinos romanos, não é celebração de Marte nem Júpiter. É um canto grave, simples, de poucos acordes. Cristãos, reunidos em alguma casa lá embaixo, desafiando o silêncio imposto. Lívia fecha os olhos por um momento. Lembra do sorriso da mulher arrastada no fórum. Lembra das palavras sobre um reino que não é deste mundo. Contraste acende de novo. Ela, tentada a reivindicar um trono podre. Eles, rejeitando coroas humanas. E é justamente essa colisão que a faz tomar uma decisão. Ela olha para Titus, firme, como nunca o encarou. Digamos que você esteja certo, começa. Digamos que eu seja filha de alguém que Roma prefere esquecer. O que você faria com isso? Ele não hesita. Usaria para negociar, para equilibrar forças. Talvez para derrubar um tirano futuro. Ou instalar um mais conveniente. Ela solta um riso seco. Então é isso? Eu, moeda em jogo de homens que brincam de deuses? Ele responde com a frieza típica do poder. Moeda ou jogadora? Você escolhe. Pela primeira vez, alguém admite que ela pode escolher. Que não é só resultado de estupro imperial e silêncio de escrava. Mas esse alívio vem embrulhado em veneno. Porque a escolha não é simples. Se ela aceita o papel, pisa num campo minado onde cada passo é observado, cada palavra pode ser sentença. Se recusa, volta ao anonimato, carregando dentro de si uma verdade que corrói. Mistério pessoal. O que pesará mais? O temor de repetir a loucura do pai, ou a fome de corrigir, com as próprias mãos, o mundo que ele distorceu? Quando eles descem a colina, já é noite.
As tochas acesas transformam o Palatino numa constelação terrestre. Lívia olha para trás uma última vez. Aquele corredor lateral, aquela porta simples, aquela sensação de déjà-vu gravada na pele. Ela sabe que vai voltar. Não mais trazida à força, como sua mãe. Mas de propósito. Não como vítima silenciosa, mas como presença incômoda. Entre o Suburra e o Palatino, entre a cruz dos cristãos e a sombra de Calígula, ela começa a se tornar algo que Roma nunca quis admitir que pudesse existir. Uma filha do império que escolhe não servir ao próprio monstro que a gerou. Roma muda de rosto, mas não de olhos. Os anos passam como tochas queimando rápido demais, e a cidade observa tudo com aquele mesmo olhar antigo, de pedra e fumaça. Cláudio reina com sua mistura de timidez e cálculo, assinando decretos enquanto libertos o manipulam às sombras. Lívia segue entre mundos. De dia, continua na taberna, misturada ao Suburra, servindo vinho, ouvindo segredos, rindo quando precisa. De noite, sobe às vezes em direção a reuniões discretas de cristãos. Outras vezes, se encontra com Titos em becos mais altos, onde o cheiro de urina dá lugar a perfumes e o perigo troca de roupa, mas não de essência. Calma tensa. Por fora, ela ainda parece só mais um rosto na multidão. Por dentro, carrega duas doutrinas travando guerra. A de sangue, que sussurra, você é filha de César, e a da cruz, que murmura, você é só mais uma alma diante de Deus. Numa casa, escondida atrás de um mercado de especiarias, Lívia se senta pela primeira vez entre os cristãos. Não como serva, mas como ouvinte. A sala é pequena, teto baixo, cheiro de pão assado e corpos apertados. Uma lamparina lança luz amarela sobre rostos cansados, mas firmes. Um homem fala sobre perdão, sobre amar inimigos, sobre um reino que não se conquista com espada, mas com entrega. Gatilho de contraste vibra dentro dela. Tudo que viu de poder até ali era força, humilhação, medo. Agora, alguém diz, que fraqueza pode ser vitória. Ela não acredita de imediato. A mente treinada por Roma, ri. Mas o coração, treinado pela dor de sua mãe, escuta. E se o verdadeiro poder não estiver em dominar, mas em recusar ser como eles? Pensa, sem perceber que já está mudando. Em outra noite, num pátio do palácio, Titus a apresenta, não como filha de ninguém, mas como ouvido confiável. Senadores cochicham sobre sucessão, sobre boatos de envenenamento, sobre uma nova estrela nascendo. O jovem Nero, criado pela ambiciosa Agripina. Fato histórico. Agripina, irmã de Calígula, sobrinha e esposa de Cláudio, carrega nas veias o mesmo veneno familiar. Lívia ouve esse nome e sente um arrepio estranho. Eles são da mesma linhagem distorcida, embora por ramos diferentes. Calígula e Agripina compartilharam sangue e infância. Agora, o filho dela, Nero, se aproxima do trono que um dia foi do pai de Lívia. Pertencimento torto. Ela percebe que o legado de loucura não morreu com Gaius. Apenas mudou de corpo. Titus confia nela o suficiente para deixá-la ouvir demais. Nero será maleável, diz um senador gordo, mastigando tâmaras. Agripina governa por trás da cortina. Outro retruca. Menos maleável do que pensa. Dizem que ele gosta de cantar e se exibir mais do que de ouvir conselhos. Lívia guarda tudo. O mundo que se desenha à frente parece repetir a mesma peça. Um jovem no poder, manipulado, adorando sua própria imagem, cercado de bajuladores e agressores. Eco de Calígula. Gatilho de curiosidade. Será que a história vai girar no mesmo círculo? E se vai, qual será o papel dela nesse círculo? Enquanto Nero se aproxima do trono, Lívia aprofunda o laço com os cristãos. Não se declara abertamente. Não se batiza. Fica na borda, observando, como sempre fez. Mas começa a absorver algo precioso. A noção de que o nome, o sangue, o passado, não são prisão absoluta. Em uma reunião, ouve um ex-escravo dizer: fui propriedade de um senhor cruel. Agora, digo, só pertenço a Deus. A frase bate nela como onda. Filha de um tirano, escrava do silêncio da mãe, serva do medo político, ela começa a testar,
Mentalmente, a ideia de não ser de ninguém. Nem de Calígula, nem de Roma, nem de Titus. Reciprocidade. Quanto mais esse grupo marginalizado a acolhe sem perguntar sua origem, mais ela sente que lhes deve algo. Não por obrigação de dívida, mas por gratidão por respirar, pela primeira vez, sem rótulo. Um dia, a cidade acorda diferente. Os rumores correm como fogo em palha seca. Cláudio está morto. Alguns dizem que foi fruto de doença. Outros, que cogumelos envenenados, servidos pela própria Agripina, fizeram o serviço. Fatos históricos apontam. Veneno é o assassino mais eficiente de Roma. Nero, jovem, artístico, é declarado imperador. As ruas fervem. Uns vibram, outros temem. As moedas novas começam a circular com o rosto dele. Lívia segura uma entre os dedos. Vê naquele perfil algo do rosto que nunca conheceu, mas carrega no sangue. A mesma mistura de arrogância e vazio. Outro deus em carne chegando, murmuram nas tabernas. A sombra de Calígula sorri, lá do fundo da memória da cidade. Nero no início tenta agradar, reduz impostos, oferece jogos grandiosos, abre o palácio ao povo para exibições de canto e poesia. Gatilho de contraste. A mesma lua de mel de todo tirano. Generosidade inicial para mascarar a fome de adoração. Titus, agora mais próximo do centro, se empolga. É o momento certo para mexer as peças, diz a Lívia. Se ele enlouquecer como seu tio-avô, Roma vai precisar de um outro símbolo. Alguém que lembre Calígula, mas não seja ele. A frase é faca. Você fala de mim como se eu fosse uma estátua, ela rebate. Ele dá de ombros. Estátuas movem multidões, e você, se quiser, pode deixar de ser pedra e virar mão que empurra. Enquanto o império dança na corda bamba de um novo reinado, um incêndio começa dentro de Lívia. Nero e os cristãos entram em colisão lenta. Aos poucos, o jovem imperador se irrita com essa gente que não queima. Incenso para sua imagem, que insiste em dizer que nenhum homem é Deus. A tensão religiosa se mistura à política. Quando boatos de conspirações surgem, precisam de culpados. E culpados ideais são sempre aqueles que não têm exércitos atrelados ao próprio nome. Os cristãos se tornam alvo crescente. Lívia vê isso acontecer como quem vê uma tempestade se formar. Lentamente, inevitável. É nessa encruzilhada que o pergaminho escondido na parede da taberna volta a chamá-la. Numa noite de vento forte, com o suburra quase vazio, ela o retira do esconderijo. O papel está mais frágil, as letras, mais apagadas, mas ainda legíveis. O nome de Calígula, seu nascimento, o registro clandestino. Tensão máxima. Ela poderia entregar isso a Titus. Com isso, ele teria nas mãos uma arma histórica, um fantasma legitimado. Poderia usá-la para chantagear Nero, para erguer facções, para jogar Roma contra o próprio passado. Ou ela poderia fazer algo impensável, destruir esse elo de papel, sepultando de vez a prova formal de sua ligação com o louco que um dia governou o mundo. No meio dessa decisão, outra ideia surge, perigosa e delicada como um fio de cabelo sobre um abismo. E se, em vez de usar o pergaminho para reivindicar poder, ela o usasse para proteger os que estão prestes a ser esmagados por esse poder? E se o sangue de Calígula, em vez de servir ao império, servisse aos que Roma chama de ninguém? Mistério transformado em propósito. Talvez a única forma de se libertar da maldição do pai seja usá-la contra o tipo de império que o criou. Ela procura Titus uma última vez em um terraço entre o Palatino e o Fórum. O vento traz cheiros misturados de carne assada e medo. Nero circula em discursos, cristãos começam a desaparecer em celas. Lívia tira o pergaminho do manto. Mostra. Os olhos de Titus brilham. Eu sabia. Sussurra, como quem encontra um tesouro. Com isso, nada nos para. Ela o deixa saborear a vitória por um segundo. Depois, com uma calma que nem ela sabia que tinha, aproxima. O documento da chama de uma tocha. O fogo lambe o papel, devora as letras, transforma séculos de peso em cinza leve. Titus grita, tenta arrancar de suas mãos, mas é tarde. O vento leva restos de nome, de data, de linhagem. O que era prova vira apenas memória. E ninguém controla a memória inteira de uma cidade.
Você está louca? Ele rosna. Ela responde com um meio sorriso amargo. Talvez. Deve ser coisa de família. Mas há lucidez no olhar. Não vou ser sua moeda, nem bandeira de ninguém. Se o sangue de César ainda tiver algum poder, ele vai ser meu. E eu escolho não repetir o que fizeram comigo. Contraste final. Onde Calígula usou o próprio nome para esmagar, ela o dissolve para erguer algo que ainda nem sabe nomear. Talvez apenas a possibilidade de que um dia ninguém precise temer o sobrenome de ninguém. Titus a ameaça. Diz que, mesmo sem pergaminho, pode espalhar rumores, criar mitos, usá-la pela metade. Ela sabe que ele pode. Mas também sabe que agora carrega uma força que não está escrita em nenhum lugar: a decisão. De se aproximar dos cristãos, de ajudar a esconder famílias perseguidas nos labirintos do Suburra, usando o velho conhecimento das rotas secretas e dos cantos cegos da cidade. De soprar, entre becos e tavernas, histórias que ridicularizam a loucura dos deuses humanos e exaltam a coragem dos que preferem morrer a se ajoelhar para uma estátua. Reciprocidade profunda. Calígula usou a carne de sua mãe para satisfazer a própria loucura. Ela usa o legado dele para salvar outros do mesmo tipo de louco. Os anos ainda vão girar. Nero ainda vai incendiar Roma, ou ser acusado disso. Cristãos ainda serão queimados como tochas humanas nos jardins imperiais. As arenas ainda vão beber sangue em nome de entretenimento. E Lívia? Talvez morra num beco anônimo. Talvez desapareça numa prisão. Talvez vire apenas um sussurro nas histórias de um grupo perseguido. Mas uma coisa é certa. Em algum ponto, entre o leito do homem mais temido do império e as fogueiras que queimam corpos de gente simples, uma linha invisível foi rompida. Uma escrava levada à força gerou uma filha que, por vontade própria, escolheu não perpetuar a cadeia. Se você chegou até aqui, sabe que essa não é só uma história sobre o Império Romano. É sobre o que fazemos com o que herdamos. Seja sangue, seja dor, seja poder. E agora, eu te pergunto: o que você teria feito com o pergaminho?